Então nós estamos falando aí desse ser que é identificado como Satanás, como diabo, né? E nós vimos que ele é um indivíduo que se manifesta como sendo esse rebelde primordial, né? Nós fizemos a conexão lá na frente, lá no Novo Testamento, no último livro da Bíblia, com todas essas figuras do Antigo Testamento, a serpente, dragão, né, o diabo, Satanás, todos esses arquétipos que nós encontramos no Antigo Testamento. Lá em Apocalipse nós vamos ver que eles se concentram numa figura única, num indivíduo único, que é esse rebelde primordial. E por que é importante lembrar disso? Que nós estamos fazendo uma construção teológica. Lembrar que lá no Antigo Testamento as pessoas não tinham essa ideia. A gente vai conseguir fazer essa matemática toda no Novo Testamento. No Antigo Testamento não tinha essa ideia de diabo, de Satanás nesse sentido. Quando se pensa em Satanás no Antigo Testamento, fala-se de múltiplos inimigos. Muitos inimigos eram Satanás. Israel tinha muitos inimigos. Eram os babilônios, eram os egípcios, os persas, os filisteus, os moabitas. Inimigo não faltava para Israel. Então se atribuía muito mais isso aos fatores humanos, às dissensões familiares, do que a uma entidade espiritual, fosse ela qual fosse. Aí no Novo Testamento isso vai ficando mais claro. Nos evangelhos fica mais claro Jesus endereçando essas coisas pelo nome, expulsando demônios. Ele fala que existiam demônios ali que foram expulsos. Um endemoniado é liberto e curado. Jesus fala dessa figura agora como um indivíduo na pessoa física, como esse Satanás. Então fica mais fácil de entender no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento tudo isso é uma construção. Nós vimos que ele tem vários títulos e isso tudo vai apontar aí no final para um indivíduo, né, que é concentrado aí no texto de Apocalipse. E agora vamos pensar um pouquinho como no Novo Testamento é apresentada essa figura de Satanás. Nós pensamos bastante no Antigo Testamento, vamos ver como é que fica no Novo Testamento. E a gente sempre volta para essa imagenzinha de se lembrar de duas realidades que acontecem ao mesmo tempo. E agora, essa realidade espiritual, que está aqui na lateral, a gente começa a pensar que ela também não é só positiva. Nós falamos até agora de anjos, querubins, de Deus, né? Falamos do anjo do Senhor, mas agora a gente começa a perceber que dentro dessa atmosfera espiritual também existe um lado B, né? Existem outras figuras que estão dentro de um contexto espiritual e que estão em oposição também a alguém. Oposição a nós, oposição a Deus, mais nós do que Deus, né? Os seres espirituais estão todos debaixo da obediência a Deus. Eles não podem ir acima daquilo que Deus permite. Martim Lutero dizia que até Satanás é o Satanás de Deus, né? E o Lutero ainda falava que Satanás era o jardineiro de Deus. Deus usava ele para podar uma coisa aqui e ali. Então, embora o Novo Testamento nos mostre que existem seres espirituais com uma certa autonomia de ação, tudo isso está subordinado à própria soberania de Deus. O diabo não vai para além daquilo que Deus permite, e é isso que nós vemos na história de Jó. O diabo não pode fazer para além daquilo que Deus permite. E as coisas que Deus permite estão dentro daquelas circunstâncias que envolvem a nossa própria responsabilidade. Nós vemos isso muito no Antigo Testamento acontecendo. Deus dizendo ao seu povo para que ele se arrependesse dos seus pecados, deixasse a idolatria, deixasse a prostituição espiritual, porque senão viria o império tal, e a pessoa tal, o fulano tal, e traria desgraça sobre Israel. O que Deus está dizendo? Olha, vocês estão cavando a falta, vocês estão andando de forma a se excluírem de debaixo da minha proteção. Deus disse várias vezes para Israel, vocês não são nada, o que vocês são por causa de mim. Então, enquanto vocês estiverem nessa aliança comigo, vocês estão protegidos. Mas no dia que vocês escolherem sair dessa proteção, vocês estão a céu aberto. E aí vão tomar chuva, vão tomar pedrada, vem inimigo. Então, várias vezes que nós vamos ver, é Deus permitindo que as coisas aconteçam na vida de Israel. E às vezes a Bíblia, inclusive, dizendo, Deus trazendo sobre Israel juízo, mas como consequência das próprias escolhas de Israel. Quando os israelitas dizem, olha, nós queremos voltar para o Egito, nós não queremos entrar na terra prometida. Quando eles param ali na borda da terra de Israel, lembra disso? Então fazem a caminhada. Quanto tempo Israel ficou caminhando no deserto? Você lembra? 40 anos. Mas sabe em quanto tempo eles chegaram na borda de Canaã? 2 semanas. 2 semanas eles chegaram lá. O texto nos mostra isso, eles chegando. 2.
3 semanas no máximo. Eles chegaram lá. Mas quando chegaram lá, enviam os espias. Lembra do texto? Envia os espias. Josué e Caleb mais 10. E eles voltam. E 10 falam, gente, não vai dar não. Não vai rolar, a terra é boa, é legal, só que tem gigante, nós somos que nem gafanhoto diante deles. Enquanto isso, Josué e Caleb falam, não, vai dar sim. Deus falou que vai dar a terra pra gente, vamos entrar. E diz o texto que a partir do relato daqueles espias, todo o povo queria matar Moisés e eleger um novo líder para levá-los de volta para o Egito. E o que Deus diz para eles? Vocês querem voltar? Tudo bem. Vocês não querem entrar? Tudo bem. Ninguém vai entrar. Só a próxima geração. Só os filhos de vocês que vão entrar. E por que eles ficam 40 anos no deserto? Não é porque eles perderam o caminho. O Waze deu ruim. Né? O GPS não estava funcionando. Não. 40 anos para que morra todo mundo. E aí só entra Josué e Caleb. E a próxima geração. Por quê? Porque o povo queria voltar para o Egito. E o que Deus disse para eles? Tudo bem, seja feita a vontade de vocês. Não querem entrar em Canaã, não entrarão em Canaã. Então veja, os males que acontecem no Antigo Testamento são consequências das ações dos próprios seres humanos, tanto entre os israelitas quanto entre os outros povos. Mas conforme o relato da Bíblia vai mostrando, vai evoluindo, nós vamos percebendo que, para além dos governos humanos e das ações humanas, existe uma atmosfera espiritual que, de alguma forma, interfere no arbítrio das pessoas. De que mesmo governadores humanos, quando fazem maldade, parece que não estão puros, ou parece que são, de alguma forma, induzidos por seres espirituais para agir de uma forma ou de outra. No final das contas, cada um é responsável pelas suas atitudes. Mas o que o texto vai nos mostrando é que, conforme a narrativa vai evoluindo, nós vamos vendo que essas ações humanas estão em concordância com ações que são não humanas, que estão caminhando junto com uma outra rebeldia. A rebeldia humana que leva as pessoas a cometerem as coisas que são contra Deus, parece que está alinhada com uma rebeldia espiritual que caminha lado a lado com essas pessoas, que ao adorarem outros deuses, como diz o texto dos Salmos, se tornam semelhantes aos deuses aos quais adoram. Aqueles que adoravam deuses guerreiros se tornavam violentos, sanguinários. Era assim o caso do povo de Nínive, onde Jonas não queria de jeito nenhum ir pregar, porque era um povo bárbaro. E tem figuras na história de eles empalando gente viva. Empalar é enfiar uma estaca de um lado para o outro, atravessar e deixar a pessoa agonizando até morrer. De arrancar o escalpo, arrancar o couro das pessoas vivas, sabe? E deixar ela agonizando. Esses eram os ninivitas, que adoravam deuses guerreiros. Povos que adoravam deuses promíscuos eram o quê? Promíscuos. Esse era o problema de Corinto. Lá em Corinto havia o templo da Diana dos Efésios, templo de Afrodite, templo de deuses que eram ligados à sensualidade. Por isso, uma sociedade profundamente imoral. É isso que o Salmo diz. Torne-se semelhante a eles, aqueles que adoram. Mas você fala assim, Jean, ainda bem que isso passou, né? Não, continua assim. Continua assim. Jesus vai dizer que a boca fala do que está cheio o coração. Quer conhecer o Deus de uma pessoa? Veja qual é o assunto principal na boca dela. A pessoa que é apegada a finanças, de novo, vamos voltar para as finanças. Tudo que fala gira em torno de dinheiro. De comprar, de ganhar, de ter. Por quê? Porque é algo que domina o seu coração. A pessoa que quer fama, que quer sucesso, você vai conversar com a pessoa 3, 4 palavras, vai entrar nesse assunto. Então, a gente vai se moldando e vai se tornando aquilo que ocupa mais lugar no nosso coração. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A lógica é a mesma, só muda o nome das figurinhas que são adoradas. Então a gente vê que existem essas duas realidades que estão interagindo paralelamente. Há coisas que são práticas e há coisas que são espirituais. Uma não substitui a outra, e estão caminhando lado a lado. E aí quando a gente chega nos evangelhos, então, os evangelhos vão apresentar Satanás não só para suprir as nossas curiosidades, mas vão mostrar esse Satanás como um antagonista, como um inimigo da missão de Jesus. Nesse reino que nós vivemos aqui neste mundo,
Deus criou o mundo e nos deu esse mundo para governar. Essa é a narrativa de Gênesis 1 e 2, para que nós pudéssemos dominar, governar em nome de Deus. Mas com o pecado entra esse reino parasita. Eu gosto dessa expressão de reino parasita. Existem agora espíritos parasita, reino parasita, ideias parasita. Então aquilo que era para ser um pedaço do céu, de maneira física, terrena, agora a gente está lidando com um reino bagunçado. Então vem Jesus, anunciando o reino de Deus. Então quando chega o reino de Jesus, ele chega para substituir um outro tipo de reino. E aí então nós vemos esse embate acontecendo, que é o que acontece já lá em Mateus capítulo 4, no verso 1, logo após o batismo de Jesus. Jesus foi declarado o próprio Filho de Deus. Eis o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Lembra desse texto? E agora, então, diz o texto que o Espírito Santo leva Jesus ao deserto e ali ele é tentado pelo diabo. É tentado por Satanás, por essa figura agora que se apresenta como um ente, um indivíduo. E qual é a tentação? Você lembra das tentações ali? Transformar pedra em pão, né? Se jogar do alto de um pináculo e se prostrar diante de Satanás. A famosa frase, tudo te darei se prostrado me adorares. Tem gente que acha que foi Deus que disse isso. Tem gente que acha que quanto mais adora a Deus, mais fama, sucesso, dinheiro vai ganhando, né? Vai confundindo, quem falou isso não foi Deus, quem falou isso foi o diabo. A gente não vai ganhando muita coisa. Não, o que a Bíblia nos mostra é que quanto mais a gente adora a Deus, às vezes a gente vai perdendo mais, vai perder amigo, né? Jesus vai dizer, olha, vai ter briga entre a nora e a sogra, vai ter divisão. Né? A gente vai ser perseguido por amor ao nome dele. Às vezes a gente vai ter que abandonar certas coisas. Então a palavra de Jesus é, quer vir após mim? Tem certeza que quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e bora. Né? Jesus nunca deixou ninguém enganado em relação a isso. Inclusive, antes de falar sobre isso, ele diz, olha, aquele sujeito que vai construir uma torre e não se senta para ver se ele consegue terminar a torre, esse é tolo. O sujeito que vai para a guerra, olha para o seu exército e não faz as contas para ver se consegue vencer, se não consegue vencer, se vai ter que pedir bandeira branca, diz isso é tolo. E quando é que ele está usando essas duas analogias? Ao dizer para os seus discípulos, então presta bem atenção, se vocês querem mesmo me seguir, façam as contas. Óbvio que seguir a Jesus traz também inúmeros benefícios. E glória a Deus que a gente vive num país onde nós não somos tão perseguidos como em outros lugares. Então, sim, existe benefícios práticos e momentâneos e humanos e materiais em seguir a Jesus, sim. Mas isso é bônus. Isso é, se tiver, beleza, né? E se não tiver? Tudo bem também? Continuamos a seguir a Jesus? Se as coisas não ficarem tão bem como a gente imagina, a gente continua a adorar Jesus? Se ele der o carro, a gente adora. Mas se ele não der o carro, a gente adora também? Se ele curar, a gente adora. E se ele não curar, a gente adora também? Se ele abre a porta, ele é Deus. Mas e se a porta não se abrir? Ele deixou de ser Deus? Gosto sempre de falar isso, né? Tem lá carro novo, aí coloca lá atrás, Deus é fiel. Mas se fosse o Fusquinha, ele era fiel também? Se fosse a bicicleta? E se fosse o Vale Transporte? Ele continuava fiel? Ou será que a fidelidade de Deus está atrelada àquilo que nós vemos como benefício? A lógica de Deus é outra. Infelizmente não é isso que é vendido por aí afora como sendo o evangelho. Né? E aí a gente vai caindo numa visão cultural do que é o evangelho. O evangelho é sucesso, é fama, é ser bonito, é ser cheiroso, é ser amado, é ser bem querido, tá tudo bem. É só ler a Bíblia que você vai ver que não é bem assim. Você vai ver que dos 12 discípulos, só João que não morreu martirizado. Morreu velhinho, em Éfeso. Mas antes disso ele foi fervido em óleo quente. E só não morreu por milagre. Mas os outros perderam cabeça, foram crucificados de ponta cabeça, foram jogados de penhasco, apedrejados. Escolha. E ao longo da história é isso que a gente vê. Estou querendo te assustar, não. Né? Estou dizendo que a vida com Deus não é esse morango como tentam vender por aí. Né? Que é moleza, tinha uma professora minha que falava que é moleza, senta no pudim. Que a vida com Deus não é assim tão simples, não. A gente vive num mundo que é hostil. Num mundo que jaz no maligno. Num mundo que crucificou o Filho de Deus.
É nesse mundo que a gente vive. Então, se nós nos levantarmos pela justiça, pelo reino, no mínimo que vão fazer é colocar a gente em lata de conserva. Esse é o mínimo que vão fazer com a gente. O mínimo. Agora vão xingar, né? Em alguns lugares vão apedrejar, vão destruir igreja. Lá no Oriente Médio estão matando cristão até hoje. A gente está chegando na Páscoa. E é tradição, em alguns países muçulmanos, em toda a Páscoa, levar alguns cristãos com jaleco vermelho e fazer uma live decapitando eles. Todos os anos isso acontece. Milhares de cristãos morrem todos os anos por amor a Jesus. Igrejas são incendiadas. Então aí, antes da gente reclamar do Brasil, né, lembra que a gente tem liberdade para adorar, para estar aqui numa quinta-feira à noite falando de Jesus, com a porta aberta. Então, há muito que agradecer. Mas lembre-se, a vida com Deus tem os seus desafios. E a gente tem que estar preparado para ela. Amém? Então aí a gente vê as tentações de Satanás para com Jesus. E é interessante que há um momento em que Satanás diz, se você me adorar, eu vou te dar todas essas coisas. Lucas, ao descrever essa mesma narrativa, lá em Lucas capítulo 4, ele coloca uma frase a mais que Mateus não colocou. Em que Satanás diz, tudo te darei, se prostrado me adorares, porque a mim me foi dado. Satanás dizendo para Jesus, a mim me foi dado o direito sobre todas essas coisas. E sabe o que é interessante? Jesus não diz, foi não. Jesus não nega. Por quê? Porque lá no Éden, nós passamos uma procuração. E agora esse mundo jaz no maligno. Então, há um príncipe das potestades dos ares. Há um Deus deste século que age. E quando Jesus chega, então, ele começa a confrontar este reino parasita. Ele começa a mostrar que o reino de Deus, conforme vai entrando, vai expulsando esse reino parasita. Esse reino da morte. O reino que faz com que pais e filhos briguem, marido e esposa briguem, em que há o caos que nasceu lá da queda. Então o que nós vemos é exatamente esse ser que está sendo mostrado como o diabo, né? O diabo, o acusador, aquele que calunia, aquele que fala mentiras. Ele traz um diálogo racional com Jesus. Então é um ser que pensa, é um ser que conhece a Bíblia, ele cita a Bíblia, e nada novo, né? Que ele também citou lá em Gênesis. Então Deus diz que não pode comer nada, ele só deu aquela torcida. Ele diz. Aqui é a mesma coisa, ele pega o texto e dá uma torcida. Não, pode pular, pula aí, porque está escrito que os anjos virão para te segurar. Jesus diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então se tem alguém que conhece a Bíblia, esse alguém é o cão. E ele consegue muito bem distorcer um texto para fazer esse texto funcionar para nós. Afinal, Paulo inclusive vai dizer para Timóteo que nos últimos dias as pessoas iam ter coceira no ouvido e iam juntar para si mestres que iam falar aquilo que eles queriam ouvir. Paulo vai dizer para Tito que estas pessoas teriam aparência de piedade, parece crente, mas com as suas atitudes negam o poder. Então o diabo conhece muito bem a Escritura e ele reivindica esta autoridade, dizendo, eu posso te dar, Jesus, eu posso te dar tudo isso, sem que você passe pela cruz, porque essa autoridade me foi dada. E Jesus não diz que isso não aconteceu, que essa autoridade Satanás não tinha. Então aqui nós vemos uma pessoa real, um indivíduo real, um ser real, com uma autoridade delegada ou permitida, que está dentro desse reino que conflita. Lá em Mateus capítulo 12, nós vemos Jesus usando mais uma expressão aqui, ou fazendo um paralelo. No versículo 22 aqui do capítulo 12, Jesus cura um surdo que era também cego. O texto diz que foi expulso daquele homem demônios. Ele estava endemoniado e aí ele voltou a ver e voltou a falar. Mas, verso 24 diz, mas os fariseus, ouvindo isso, o verso 23 depois vai dizer que as pessoas ao verem isso acontecendo, dizem, será que esse não é o filho de Davi? Diante do milagre de Jesus, será que não é esse que é o Messias? Aí vem o verso 24 que diz, mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios.
Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Verso 26 diz: se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Olha que interessante. Jesus expulsa o demônio, os fariseus, está expulsando o demônio por Beelzebu. Esse era um termo que era usado pelos judeus, provavelmente para se referir a uma divindade que era chamada de Baal-Zebul, que significa o senhor da casa. Né? Baal significa senhor, inclusive. O senhor forte, o senhor exaltado. Aí essa contração de Beelzebu, ele significaria o senhor das moscas. É como se fosse uma zoação que eles faziam com o nome Baal-Zebu, juntou, virou Beelzebu, que é senhor das moscas. Então era uma forma de falar dessa divindade. Eles falam assim, esse Jesus está expulsando demônios por esta divindade, que é o maioral dos demônios, é o chefe dos demônios. E Jesus vai dizer, não, eu não expulso demônios por Beelzebu, porque se Satanás expulsa demônios por Satanás, então está dividido e a coisa não vai funcionar. Jesus está equivalendo Beelzebu com Satanás. Beelzebu, que era entendido dentro da cultura como o chefe dos demônios, aqui Jesus está dizendo, este se chama Satanás. E se eu estou expulsando por Satanás, não faz sentido o que está acontecendo. Mas se eu estou expulsando pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vocês. Ao longo de toda a narrativa, o que Jesus vai dizendo é chegado o reino de Deus. Então ele está contrariando estes fariseus, né? Dizendo, não, eu estou expulsando pelo Espírito de Deus. Mas o que eu trouxe esse texto é para que a gente entenda que Jesus está fazendo um comparativo e dizendo que Satanás é o mesmo que eles estão chamando de Beelzebu. Beelzebu, que é o maioral dos demônios, ou seja, o chefe dos demônios. E a gente vai ver que existe uma hierarquia, tanto no céu, quanto uma hierarquia de seres caídos, de seres rebeldes. E essa figura, Satanás, seria o chefe destes seres rebeldes, ou a figura principal dentre esses seres rebeldes. Deus está dizendo, este que vocês chamam de Beelzebu, na verdade é o próprio Satanás. João capítulo 12, verso 31, também Jesus, aqui dentro do contexto, às vésperas da cruz, está dizendo, chegou o momento de este mundo ser julgado e agora o seu príncipe será expulso. Chamando aqui o diabo ou Satanás de o príncipe desse mundo. O mundo será julgado pela crucificação de Jesus e no ato da sua crucificação, ele está fazendo aqui um comparativo entre luz e trevas, entre verdade e mentira, né? Entre o reino de Deus e esse mundo rebelde. E ele fala, então agora é hora desse príncipe, essa autoridade governamental deste mundo ser expulso, ser destruído. E essa expulsão começa na cruz. A cruz é este ato de Deus destronar as ações de Satanás. Aquele que tinha por direito, desde o Éden, julgar este mundo e colocar as suas patas sujas sobre esse mundo, a partir da cruz de Jesus, ele está subjugado. E todos aqueles que fazem parte deste reino de Deus já não estão mais debaixo da jurisdição de Satanás. Eles agora estão no novo Adão. Eles estão debaixo do senhorio de Cristo. Então, os poderes de Satanás, a força de Satanás, ela pode ser agora subjugada por essa nova realidade. É por isso que aqueles que nasceram de novo têm condições de vencerem tentações, de vencerem os pecados. Que embora nós nascemos escravos dos nossos pecados e dos nossos desejos, em Cristo Jesus existe condição de vencer aquilo que a gente não conseguia fazer pela ação do Espírito Santo em nós. Pelo fruto do Espírito, nós temos alegria, paz, paciência, bondade, longanimidade e autocontrole. O que não dava conta, agora dá. Então nós estávamos debaixo deste domínio do pecado. Mas agora, por meio da cruz de Cristo, passando pela cruz de Cristo, Satanás já não tem mais este poder sobre nós. E nós vivemos neste tempo, né, de transição, né, aguardando a volta de Jesus, em que todas as coisas serão feitas completas. Então já não estamos mais debaixo do império de Satanás.
mas vivemos no mundo que jaz do maligno. E essa é a crise. Essa é a crise. Somos filhos de Deus, temos normas e regras e moral que vem de Deus, mas vivemos num mundo que jaz no maligno. E é por isso que a gente recebe a oposição. Porque quando nós fazemos aquilo que agrada a Deus, nós vamos encontrar um sistema que é contrário a Deus, que vai zombar, que vai se opor, que vai chamar a gente de careta, de o que for. Porque vivemos por uma outra lógica a partir do momento em que passamos pela cruz de Jesus. Paulo vai chamar ainda, em 2 Coríntios capítulo 4, de se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Nos quais, olha a expressão que ele usa, o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes. Deus no sentido de uma autoridade sobre esse mundo. Ele não é comparado ao Deus criador de todas as coisas. Mas no coração destes descrentes, ele ocupa esse lugar de autoridade. Por isso ele é chamado de o Deus desse mundo. E o Deus desse mundo cegou os olhos dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a própria imagem de Deus. É por isso que a salvação é um ato espiritual. A salvação não é um mero convencimento humano. Não é se você tem bons argumentos ou não. A salvação é a aplicação da obra de Jesus por meio do Espírito Santo. E como é que ele faz isso? De maneira sobrenatural, usando inclusive a nossa pregação. Então a gente fala e Deus de alguma forma abre o entendimento da pessoa e a pessoa é salva. Porque é uma obra de Deus. E eu já falei isso em outros encontros nossos, né? E isso tira a nossa desculpa de não evangelizar. Ah, eu não sei evangelizar. Mas você não precisa saber evangelizar. Você só precisa falar da glória de Jesus. Falar do evangelho. Se fala bonito, se fala feio, se fala com versículo, se fala com um monte de versículo, com pouco versículo, isso não faz a menor diferença. Que a partir do momento em que você fala das maravilhas de Deus, que você fala do evangelho, quem vai operar é o Espírito Santo. Não é você. Não é a sua força. Isso traz pra gente segurança para falar, né? Mas ao mesmo tempo a responsabilidade quando a gente não fala. Aí você olha para Estevão, que fez uma bela de uma pregação diante dos judeus. Ele vai em Abraão, ele vai passando pela história de Israel e tal. Pregação muito bem feita. E o que acontece com Estevão? É apedrejado, morre. Aí você vai para Jonas. Gosto do exemplo de Jonas. Jonas foi para uma cidade que ele não queria ir. Diz o texto que a cidade demorou 3 dias para atravessar e ele pregou durante 1 dia, então ele não foi até o final da cidade. Ele pregou numa parte da cidade. E a pregação dele é: vem juízo por aí. Nem um anúncio de graça. Nem um chamado ao arrependimento. Ele só disse: vocês vão cair na desgraça. E o que acontece? A cidade inteira se converte. Explica isso. Como é que com a pregação de Estevão, ele é apedrejado? E com a pregação de Jonas, uma cidade inteira se converte. É a ação do Espírito Santo. Agindo, chamando, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ele usa a nossa palavra, ele usa a nossa boca, ele usa os meios que ele quer. Mas no final é uma obra de Deus. E aqui Paulo está dizendo, olha, os descrentes estão cegos. E eles só podem enxergar a luz do evangelho se acontecer um milagre. Né? Pôs medo. Foi se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Você vê isso ao longo de toda a história da narrativa bíblica. Gente pregando lindamente e gente se convertendo. E gente pregando lindamente e gente não se convertendo. Então, aí a gente tira os resultados da nossa mão, né? Descansa em Deus e saiba que tem algumas sementes que a gente lança aqui que só vão colher lá na frente. Né? Certas coisas que a gente não vai ver, que as próximas gerações que vão ver. Existe semente que não vai frutificar. Né? Se você pega a parábola da semente dos solos que Jesus conta, lembra? Você vai ver que a porcentagem não é muito grande, não, né? Cai à beira do caminho, cai no meio das pedras, cai no meio do espinho, aí cai na terra boa. Então, 25% disso aqui que Jesus falou. Lança semente, 25% ali de margem, né? de dar fruto. Mas isso tudo é a ação que Deus vai operando. Então a gente
para de pensar em resultado e vai muito mais pensando em obediência. Deus não nos chamou para resultado. Deus nos chamou para fidelidade, para obediência. O resultado está nas mãos dele. Há pessoas que vão passar por essa terra e vão fazer coisas visivelmente grandiosas. Há outras que Deus escolheu para fazer outras coisas, que talvez não sejam visivelmente grandiosas, mas que se encaixam perfeitamente nos seus planos e nos seus propósitos. Quando o Senhor da parábola distribui talentos, ele dá para um 5, para outro 3 e para outro 1. E diz o texto que ele faz isso conhecendo a capacidade administrativa de cada um. Se ele desse 1 para aquele que tinha capacidade para 5, ia estar subutilizando. Mas se ele pegasse 5 e desse para aquele que só conseguia administrar e nem administrou bem 1, ia perder tudo aquilo que ele havia dado. Então Deus sabe muito bem o que a gente consegue fazer. Por isso, não é sobre resultado, é sobre fidelidade. É sobre sermos aquilo que Deus nos chamou para ser e fazer o melhor dentro dos ambientes onde o Senhor nos coloca. Efésios capítulo 2 nos fala aqui que ele, falando de Jesus, nos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, olha que interessante, o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aqui Paulo está falando da grande obra que Jesus realizou em nós. Ele diz, a gente estava tudo isso aqui. Ó. A gente seguia o curso desse mundo, os 3 inimigos do crente estão aqui. Né? O mundo, o diabo e a nossa própria carne. Os 3 inimigos. E esses 3 são um, caminham lado a lado. O mundo só faz efeito na gente por causa da nossa carne. O diabo só faz efeito na gente por causa da nossa carne. Os 3 trabalham juntinhos. Então ele vai mostrar aqui, Paulo está dizendo que o mal nesse mundo, ele é sistêmico, ele faz parte de uma mentalidade, de um espírito, de um ethos desse mundo, faz parte de um jeito de ser desse mundo. O mal, ele é influência de espírito maligno, o príncipe da potestade do ar. E o mal, ele é resultado do nosso mau uso das nossas liberdades. Darmos vazão à carne, aos pensamentos da carne, esses desejos que são caídos. Lembra de carne não como corpo, né? Corpo não é mal. Deus criou o corpo e na eternidade nós vamos ter corpo. O que ele chama de carne são esses desejos não redimidos. É essa vida, esse coração que não foi afetado pela graça. Então, quando nós damos vazão a esses desejos, nós nos associamos com o sistema desse mundo, pensamos como todo mundo pensa, e estamos fazendo a obra de Satanás. As 3 coisas caminhando junto. E aqui, só para destacar, que ele chama o diabo de o príncipe da potestade do ar. Tá? Colossenses capítulo 2 nos mostra essa derrota de Satanás sendo inaugurada na cruz. 2,13 diz, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida, juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, cravando na cruz. Olha o verso 15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Aqui é uma visão governamental de um general expondo os seus inimigos derrotados. Isso era muito comum no mundo antigo, de povos que venciam guerra, de trazer os seus vencidos e os seus derrotados para mostrar para todo mundo que eles eram, de fato, poderosos. Paulo está usando essa linguagem, dizendo Jesus na cruz, a cruz não foi sinônimo de derrota, a cruz foi sinônimo de vitória. Na cruz ele expôs todos esses poderes, esses principados, essas potestades, palavras que também falam de governos territoriais, tá? Espíritos que mostram governos territoriais. Todos esses espíritos que de alguma forma controlam a mente, o coração, influenciam de alguma forma, todos eles foram expostos publicamente ao desprezo quando Jesus triunfou na cruz. Então a derrota de Satanás é inaugurada na cruz do Calvário. Ela vai ser concretizada de maneira completa na segunda vinda de Jesus, quando então Satanás será destruído de uma vez por todas.
Hoje nós vivemos nesse tempo em que os inimigos de Deus estão subjugados e expostos ao ridículo, mas ainda lutam e estão ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando quem possa tragar. É uma vitória de 7-1, sabe? Lembra do jogo do Brasil? O jogo está ganho, não tem como virar, mas eles vão lutar até o fim. Porque eles são anti-humanos. Eles estão contra nós. O diabo e seus anjos não são páreo para Deus. Eles estão subjugados. Agora, eles estão contra a criação de Deus. Não quiseram se submeter à criação de Deus, ao ser humano criado por Deus, para que governasse. E aí entraram no estado de rebelião. E desde então, buscam parceiros em sua rebelião. Nos chamam para rebelião também. Querem que nós estejamos junto com eles, em oposição à vontade de Deus. Então, quando nós desempenhamos essa vida, nós estamos desempenhando a mesma fé dos demônios. É o que o Tiago fala. Você crê que Deus existe? Muito bem, mas os demônios também creem. E estremece. Mas isso não altera nada o rumo da vida deles. Não altera nada as atitudes deles. E às vezes a gente pode ter uma fé do diabo, a fé dos demônios. Crê que Deus existe, mas isso não altera o jeito como a gente vive. Então, o que Satanás quer e os seus comparsas querem é que a gente esteja juntamente com ele nessa mesma rebelião. Lucas capítulo 10, verso 17, nos mostra o momento em que Jesus envia 70 para poder pregar o evangelho, e eles voltam felizes porque os demônios se submetiam a eles, e diz o texto aqui que então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em teu nome os próprios demônios se submetem a nós. E Jesus lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Aqui nós estamos vendo Jesus falando que o avanço do reino é essa queda de Satanás. Alguns tentam olhar para esse texto falando que Jesus olhou lá para trás, que é uma visão escatológica, né, do diabo caindo, sendo lançado para longe do céu. Aqui Jesus está dentro de um contexto em que os discípulos estão alegres, porque eles estavam expulsando demônios. E Jesus diz exatamente, eu vi Satanás sendo destronado. Enquanto a igreja avança, enquanto o povo de Deus se manifesta, enquanto o reino de Deus vai ganhando abrangência, Satanás está sendo expulso. Expulso deste reino. Esta expulsão a qual Jesus está falando. À medida que o reino avança, o poder de Satanás está diminuindo. Mas ele continua operante. E onde é que o diabo está? Na mente cultural, o diabo está no inferno, com um tridente desse tamanho, né? Cutucando aqueles que não serviram a Deus. Essa é a visão cultural do diabo. O diabo está doido para fazer você pecar, para você morrer para o inferno, para ele ficar te atazanando o resto da eternidade. Não é essa a mentalidade? Mas o Satanás não está no inferno. O diabo não está no inferno. O diabo está aqui, não aqui, né? Eu sempre falo isso. Não aqui, está por aí. Né? Está ao redor, está por perto, está nesse mundo. Está aqui, nesta realidade. É o que Pedro diz, olha, sejam sóbrios. A ideia aqui de sóbrio é exatamente a ideia, não estejam bêbados. Mas é claro que ele não está falando aqui de álcool, né? Ele está falando de... Não tenha a mente de alguém que perdeu completamente o juízo. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo... Onde está o diabo? No inferno? Não. Ele anda ao derredor. Ele está aqui em volta, de olho, né? Como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam firmemente na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. O que Pedro está dizendo? Que o diabo está por aí. O diabo e os seus. Está por aí. O diabo não diferente de Deus, ele não é onipresente. É limitado. Há um número limitado de seres espirituais da maldade. Muito limitado. Mas eles são muito bem organizados, né? E eles conhecem as nossas preferências, né? Conhecem as coisas que faz a gente cair, pecar. Mas também o diabo não precisa de muita força para fazer a gente pecar, não, né? A gente consegue se enroscar sozinho, sem a ajuda do diabo. Não precisa, às vezes é só um empurrãozinho, né? Às vezes é só um, viu? Você viu lá? E fulano? Ele só faz, e fulano? Aí a gente cria o resto, né? A gente consegue fazer o resto. Mas o que Pedro está dizendo é que Satanás não está no inferno, Satanás está ao derredor,
agindo, atuando próximo, como esse predador buscando destruir, né? E aí a gente vai para, finalizando aqui, Apocalipse 12, verso 9, fala que foi expulso, então, o grande dragão, a gente já viu esse texto, a antiga serpente, que se chama diabo, então todas aquelas figuras do Antigo Testamento aqui são mostradas que falam de um indivíduo específico, e diz que ele foi atirado para a terra. O texto de Apocalipse está falando desse momento em que Satanás, de alguma forma, veio parar aqui. Então o diabo não está no inferno, o diabo está na terra. E ele um dia será destronado de uma maneira completa e será destruído. Apocalipse capítulo 20, verso 10 diz: o diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Então, diferente do que se pensa culturalmente, de que o diabo está no inferno para atormentar eternamente os não crentes, o que a Bíblia nos diz é que Satanás é que vai ser atormentado por toda a eternidade. Vai ser lançado num lago de fogo e enxofre. O inferno foi criado para Satanás e os seus anjos, é assim que a Bíblia nos diz. Então o diabo não vai ter vantagem nenhuma no inferno, não. Tá? Assim como um dia a rebeldia humana vai acabar de uma vez por todas, um dia a rebeldia espiritual, celestial, vai acontecer também, vai acabar de uma vez por todas.